Cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Bom dia a todos os ouvintes da palavra do dia. A meditação. Graças a Deus. Vamos estar meditando em Hebreus 3, alguns versículos para nossa edificação. O texto áureo diz: Cristo é superior a Moisés, o perigo da incredulidade e da desobediência. Pelo que, irmãos amados, santos, participantes da vocação celestial, considerai a Jesus Cristo apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, sendo fiel ao que o constituiu, como também o Moisés foi em toda a sua casa, porque ele é tido por digno de tanto maior glória do que Moisés, quanto maior honra do que a casa tem aquele que o edificou. Porque toda casa é edificada por alguém, mas o que edificou todas as coisas é Deus. E na verdade Moisés foi fiel em toda a sua casa, como servo para testemunho das coisas que se haviam de anunciar. Mas Cristo, como filho sobre a sua própria casa, a qual casa somos nós, se tão somente conservarmos firme a confiança e a glória da esperança até o fim. Portanto, como diz o Espírito Santo, se hoje ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como na provocação no dia da tentação no deserto, onde vossos pais me tentaram, me provaram e viram por 40 anos as minhas obras. Por isso me indignei contra essa geração e disse: estes sempre erram em seu coração, e não conheceram os meus caminhos. Assim jurei na minha ira que não entrarão no meu repouso. Vede, irmãos, que nunca haja em qualquer um de vós um coração mau e infiel para se apartar do Deus vivo. Antes exortai-vos uns aos outros todos os dias durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. Porque nós tornamos participante de Cristo, se retivermos firmemente o princípio da vossa confiança até o fim. Enquanto se diz hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração como na provocação. Porque havendo alguns ouvido e provocaram, mas não todos, os que saíram do Egito, por meio de Moisés. Mas com quem se indignou por 40 anos, não foi porventura com os que pecaram, cujos corpos caíram no deserto? E a quem jurou que não entraria no seu repouso, senão os que foram desobedientes? Vamos parar por aqui nessa leitura. Glória a Deus. Deixa eu ver uma coisa aqui. Só falta 2 versículos para terminar. A quem jurou que não entraria no seu repouso, senão os que foram desobedientes, e vemos que não puderam entrar por causa da sua incredulidade. Graças a Deus por essa palavra, né? Deu para a gente ler o capítulo inteiro. Nós vemos aqui que a palavra de Deus é tão clara, né? E muitas das vezes a gente ouve tanta pessoa dizer assim: nossa, como é difícil entender a Bíblia. Não tem segredo nenhum, a palavra de Deus é muito clara. É pelo Espírito Santo, né, que a gente entende a palavra, porque é o Espírito Santo que inspirou, que deu as coordenadas, tudo certinho. A princípio para Moisés, né, os 5 livros do Pentateuco foram escritos por Moisés, o início, né, em Gênesis, foram escritos por Moisés, por quanto ele estava lá no monte 80 dias e 80 noites. E nesse tempo Deus revelou muitas coisas para Moisés, como ele criou o homem, como ele criou a natureza, todos aqueles detalhes que a gente viu ali. Louvado seja o nome do Senhor. Graças a Deus, e a palavra do Senhor, ela é muito sagrada. Ela interpreta ela mesma, né? Não tem necessidade da gente ficar quebrando cabeça com muitas outras coisas.
Como diz a palavra em Eclesiastes, que o muito estudar enfado é da carne, acaba se enfadando. Eu vejo pessoas, eu também fiz isso, e compra livro daqui, lê livro de lá, é muito bom, edificante, é muito edificante, mas aquilo que faz a gente deixar a Bíblia guardada não é edificante. Os livros que a gente lê tem que trazer curiosidade para a Bíblia, para a palavra. Se não trouxer, aí já não é bom. Porque tem muitos livros que a gente começa a ler e a gente começa... Nossa, mas está escrito isso lá na Bíblia? Então eu vou abrir a Bíblia. Então ela nos conduz à palavra do Senhor. Aí sim é edificante. Mas quando um livro começa a contestar a palavra de Deus, isso não é edificante, né? E ela é sagrada mesmo. E ela tem virtude. A palavra de Deus, ela tem vida. Tanto é que se nós crermos no que está escrito e praticarmos, ela flui dentro de nós. Ela faz mudança na vida da gente. Ela tem poder, né? Louvado seja Deus. E nós vemos aqui essa passagem tão maravilhosa, falando que Cristo é superior a Moisés, né? Porque Paulo escreveu aos Hebreus. Porque muitas das vezes eu acho que eles estavam até idolatrando Moisés. Porque Moisés falou isso? Porque está escrito que Moisés escreveu isso? Moisés daqui, Moisés dali, né? Tanto é que perseguiram o Senhor Jesus, até os sacerdotes. Porque nós cremos em Moisés. E você quem é? Né? Eles não criam em Jesus. Jesus dizendo que era o Filho de Deus. Mas Jesus disse, Moisés escreveu de mim, gente. E eles não acreditavam. Era Moisés e acabou. Né? Moisés escreveu, Deus vai levantar um profeta como eu, e vocês precisam crer nele. E esse versículo aí, eles não davam ouvido, não praticavam e nem esperavam que viesse a cumprir. Quando cumpriu, eles não aceitaram. É incrível esse povo, né? E até hoje também, quantos versículos se deixam passar, né? Não acreditam. Tem versículo que a pessoa pega para ela mesma, né? E o Senhor Jesus dizendo, eu sou aquele que Moisés escreveu, gente. Por que não? Porque não é Moisés daqui e dali, né? Então nós vemos aqui o perigo da incredulidade. Quanta gente assim, né? Vamos examinar para ver se o nosso coração também está incrédulo. Meu Deus, será que nós estamos sendo entregues totalmente para Deus, para o Senhor Jesus? Ou ainda nós estamos aí, meu profeta é esse, meu profeta é aquele. Não, meu profeta é o verdadeiro, é esse, é o A. Outro, não, esse aqui é o B. Não, é o F. Não, é o J. Né? Mas a gente vê aqui o perigo da incredulidade, das pessoas incrédulas. Eu creio em Deus, mas esse aí eu não creio, então nada feito, né? Então nós vemos que Jesus é superior a qualquer um outro profeta, né? Ele mesmo diz, eis aqui quem é maior do que Salomão, eis aqui quem é maior do que Jonas, eis aqui quem é maior até do que João Batista, né? Ele disse dele mesmo, ele testificou dele mesmo. Irmãos santos, participante da vocação celestial, considerai a Jesus apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão. Está vendo? A palavra de Deus diz para que a gente venha considerar Jesus, ao Senhor Jesus Cristo. Para nós considerar.
porque Ele é o sacerdote da nossa confissão, não tem outro. Pode ver que levanta um, levanta outro, já levantou bastante profetas aí. Mas o Senhor Jesus nem se compara, né? Nem se compara. Ele é o sacerdote da nossa confissão. Ele é fiel. Ele foi fiel também ao que o constituiu. Assim como Moisés foi fiel na casa dele. Assim como Moisés foi fiel até o fim. Né? Então o Senhor Jesus, Ele é digno de maior glória, muito maior do que a glória que se deve a Moisés. Quanto maior honra tem aquele que edificou a casa, né? Porque a casa é edificada por alguém, né? Aí a palavra do Senhor diz, mas quem edificou a casa foi Deus. Então Ele está dizendo que sobre a casa, nós somos a casa do Senhor. Nós somos os edifícios de Deus. E Ele quer ser o Senhor das nossas vidas, né? Que maravilha nós podermos ter alguém de confiança assim. Aleluia. Glória a Deus. Jesus Cristo é o superior, né? Louvado seja Deus. O Espírito Santo diz, irmãos, se vocês hoje ouvirem a voz do Espírito Santo, não endureça o vosso coração. Porque o povo, eles ouviam a voz de Deus através de Moisés, mas eles endureciam o coração. Eles endureciam, eram terríveis. O povo, aquele povo, bom, não é diferente de hoje, né? Aquele povo lá estava muito rebelde mesmo, desobedientes à visão celestial. Gente, muitas das vezes a gente escuta dizerem, mas não foi Paulo que escreveu os Hebreus? Não foi um homem que escreveu a Bíblia? Isaías que escreveu. Esther escreveu. Fulano escreveu. A Bíblia é constituída por homens inspirados pelo Espírito de Deus. Então nós vemos aqui, se hoje vocês ouvirem a voz do Senhor, fique sabendo que não endureça o seu coração, assim como eles fizeram, porque eles ouviram a voz de Deus através de Moisés, e a palavra do Senhor foi escrita, a princípio, pelo dedo de Deus. Não foi o homem que escreveu, foi o dedo de Deus, o próprio Deus escreveu as tábuas do testamento, dos 10 mandamentos, né? Não foi o dedo de Deus que escreveu? E mesmo o próprio Deus escrevendo, o povo sempre arruma desculpa para não obedecer ao perigo da incredulidade. A incredulidade tem levado muitas pessoas ao abismo. Está terrível, né? Mas a palavra do Senhor diz, se você ouvir a voz do Senhor, não endureça o seu coração como aquele povo endureceu. Provocaram Deus, mas caíram no deserto. Deus não é brincadeira, não é verdade? Glória a Deus. O Senhor é fiel para cumprir seus propósitos. O Senhor está no comando da nossa vida. Ele está no comando de tudo. Devemos lhes dar obediência. Lhe dar obediência. Devemos se entregar a Ele. Mas não por obrigação, mas com coração sincero, fiel ao Senhor dos Exércitos. Ainda que somos cercados de uma nuvem tão grande de testemunhas, mas o nosso alvo é Cristo, né? Glória a Deus.
Olha lá, o Senhor nos exorta hoje. Não seja incrédulo, não seja desobediente, como aqueles pais que tentaram o Senhor no deserto, provocaram o Senhor. Viram as minhas obras por 40 anos, gente, não foi 4 dias, não. Não foi 4 semanas, não foi 4 meses, foi 40 anos. Só 40 anos, né? Aleluia. Aí o Senhor diz, eu me indignei, o próprio Deus dizendo, eu me indignei com essa geração. E ele disse, este sempre erra em seus corações, ele não conhece os meus caminhos. Eu jurei, eles não vão entrar no meu repouso. O próprio Deus jurou. O Senhor falou, eles não vão entrar. Não, eles não vão entrar no meu repouso. Deus é injusto? Não, não é. Aí ele mostra a justiça. Porque não é porque Deus é bom que a gente pode tentá-lo, né? Afrontá-lo, provocá-lo, né? Insultá-lo, murmurar, como eles fizeram. E muito mais, né? Desafiavam a Deus. Só que Deus, Ele dá tempo para todas as coisas. Ele dá tempo para arrependimento. Ele perdoa, Ele ajuda, Ele sustenta, como sustentou eles. Eles queriam comida, Deus mandou comida do céu. Eles precisavam de água, Deus fazia a água sair da rocha, purinha, água fresquinha. Eles queriam comer carne. Chegou um dia que eles começaram, ai, que saudade de comer carne. Eu quero carne, porque eu quero carne, porque eu quero carne. Só que eles não pediam com humildade. Eles eram arrogantes. Eles eram incrédulos mesmo. Eles eram terríveis. E Deus mandou carne para eles. Mas só que eles continuavam incrédulos e desobedientes. Infiel. E se apartavam de Deus constantemente. Aí então quer dizer que Deus ainda vai recompensá-los com bênçãos? Vai deixar eles entrar no repouso? Claro que não. Seria uma injustiça para os fiéis, para com as pessoas honestas que suportou o calor do deserto, que não murmuraram como eles. Seria uma injustiça. E Deus não é injusto. Assim também nós não vamos pensar que a gente pode aprontar e ainda entrar no repouso e ainda Deus falar, vem querido, vem meu amado, obediente. Obediente aonde? Não é verdade? Obediente aonde? Cristão, crente aonde? Se a pessoa, ela faz e desfaz. Se a pessoa come um pão, murmura do pão, murmura da roupa, murmura da casa, murmura da igreja. Não existe um pastor que lhe satisfaça espiritualmente o seu querer, né? O pastor tem que ser manobrado. A igreja tem que ser manobrada por ela ou por ele. Tudo tem que ser do jeito que a pessoa quer, né? Murmuradores, queixosos das suas próprias vidas. E ainda herdar o reino de Deus, de Jesus Cristo, seria uma injustiça da parte de Deus. E Deus não é injusto. E Ele jurou que aquele povo não ia entrar no repouso dele. E hoje também, se nós continuarmos agindo dessa forma, o Senhor também não vai permitir que entremos no repouso dele, na nova Canaã celestial.
no reino eterno, no reino de justiça e de paz, aonde os justos viverão eternamente, né? A palavra do Senhor para hoje é: vamos largar a desobediência e a incredulidade, para que o Senhor abunde com as bênçãos em nossas vidas, para que quando nós precisarmos de água, a água sai da rocha, espiritualmente para nós, a rocha Cristo. Né? Não vamos ficar escabelando por conta de coisas que ainda nós estamos esperando de Deus e ainda não aconteceu. Não vamos ficar murmurando, queixosos, desesperados, provocando os outros, irritando-nos uns aos outros. Devemos ter a paciência de Cristo. Devemos ter a graça de Cristo em nossos corações. Sim, lógico. Nos portar como servos de Deus redimidos e lavados no sangue do Cordeiro, né? Então a gente vê aqui no versículo 19, né, no capítulo 3 de Hebreus, no verso 19, está escrito assim: e vemos que não puderam entrar por causa da sua incredulidade. Ai, mas é difícil, né? É difícil uma pessoa incrédula. Gente do céu, é espinhosa. É terrível. Se isso ainda está agindo dentro de nós, nós devemos se limpar disso. Essa incredulidade tem que sair da vida da gente, em nome de Jesus. Pedro falou: Senhor, me ajuda na minha incredulidade. Devemos ser humildes até com isso. Se nós temos incredulidade no nosso coração, né? A gente pode falar para o Senhor, porque não tem como esconder dele mesmo, né? A gente pode dizer: Senhor, ajuda na minha incredulidade, Senhor, ajuda-me. Ô Pai, eu não quero ser incrédulo, Senhor. Eu não quero ser como Tomé, Senhor, incrédulo. O Senhor Jesus disse para Judas: não seja incrédulo, mas seja crente. Pessoas que creem. Só porque você não está vendo Ele, só porque você não está vendo, não está enxergando. Não estou vendo paraíso nenhum. Não estou vendo galardão nenhum. Não estou vendo isso nada. Não estou vendo Jesus voltar nada. Gente, não é porque a gente não está vendo que a gente não vai acreditar nas coisas de Deus. Não é? Seja crente. É porque não dá nada certo para mim, é porque não dá nada certo, tudo que eu faço dá errado, porque vai dar errado mesmo, vai dar errado. Por quê? Por causa da incredulidade. Tudo que você falar vai acontecer. A palavra está no poder da nossa boca. A palavra, quando ela é proferida com autoridade, acontece. Se você disser: nada acontece para mim de bom, não vai acontecer mesmo. E quando você disser: eu creio que vai dar certo, vai dar certo. Entendeu? Porque tudo que nós ligarmos na terra será ligado no céu. Se você disser assim: hoje vai resolver isso, hoje se resolve, vai resolver. A incredulidade não faz parte das virtudes do crente em Jesus Cristo, daqueles que seguem a Jesus, o Senhor. A incredulidade não está no rol dos santos. Isso aí não é do nosso caráter espiritual. A incredulidade é coisa horrível. Deus não suporta. A gente não suporta, por que Deus iria suportar? Né? Então vamos ser diferentes. A palavra de Deus hoje é para que a gente não seja pessoas incrédulas.
E se sabe que a desobediência e a incredulidade, ela transmite, né? É transmitido para os outros. Assim como o bem é transmitido, também as coisas ruins a gente pode transmitir para os outros também. Às vezes a pessoa é tão fiel, tão, né, segura de si, mas vem o incrédulo e começa a mostrar coisas ruins. E a pessoa vai acreditando. Quando vê, está lá na incredulidade também. E vai arrastando um, vai arrastando o outro, e as pessoas vão seguindo os incrédulos. Mas sejamos diferentes. Sejamos diferentes. Né? Sejamos sóbrios. Sejamos fiéis ao Senhor, né? Que Deus é o Deus que tem todo o domínio. E na nossa vida também. Vamos deixar Ele comandar, vamos ficar em paz, porque o Senhor é maravilhoso. Se nós quisermos, comeremos o bem da terra. Se nós quisermos, a gente pode ser feliz, se a gente quiser. Se a gente quiser, a gente pode se desprender de todo o mal. Se a gente quiser, a gente pode ir muito mais além. Graças a Deus. Vamos usufruir, então, do que a gente pode ter nas nossas vidas. Possamos alcançar muito mais de Deus. Que Ele não tem, eu já falei, não tem por medida, Ele tem com abundância. Ele mesmo diz, o Senhor Jesus mesmo fala, que a gente pode ganhar 100 vezes mais aqui na terra e depois por fim a vida eterna, né? Se bem que, como Paulo diz, né? Tendo com que cobrir, com que comer, estejamos com isso contentes, porque a gente quer mais. Para quê? Para os outros ficar brigando aí pela nossa herança. Pode até se matar, não é verdade? Filho pode até matar um ou outro por causa de herança, não é verdade? É um perigo. Então, o importante é ter o Espírito Santo. É a graça do Senhor em nossos corações. Oh, glória a Deus. Irmãos, então olha lá. Irmãos santos, separados do mundo, participantes da vocação celestial, considerai a Jesus Cristo, apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão. Considerai a Jesus Cristo. Considerai esse grande profeta. Glória a Deus. Fica com essa palavra, vamos meditar nela. Tenhais um bom dia, na paz do Senhor Jesus Cristo, o justo Cordeiro. O Senhor seja convosco. Amém. Glória a Deus. Glória a Jesus.